Sejam bem-vindos a um novo episódio de Movendo Montanhas. Estamos com um cenário novo. E eu estou muito feliz de estar aqui realizando um desejo que Deus colocou no meu coração, que é levar a palavra de Deus, que é levar cura para as pessoas e falar de assuntos que levem a palavra de Deus de uma forma leve, divertida. E hoje eu chamei uma amiga para estar aqui hoje. A gente vai falar sobre identidade na infância, como construir a identidade de Cristo. E eu chamei essa minha amiga, que ela é formada e especializada em educação infantil, educação sexual infantil e prevenção de abuso. E eu vou chamar ela aqui, a Rai. Oi, amiga. Que honra! Obrigada pelo convite, que honra, que cenário lindo! Ficou lindo, né? Eu amei também. Lindo demais. E primeiro, antes de começar, eu preciso anunciar o nosso patrocinador, que é a Facilicar. A Facilicar, ela vai te ajudar a realizar o melhor negócio de compra e venda de veículos. E além deles realizarem esse sonho, eles ainda estão realizando o nosso sonho, né? De levar a palavra de Deus para mais pessoas. E tenho certeza que essa empresa vai abençoar muito a sua vida. E vão ser muito abençoados também por estar participando dessa obra. E, inclusive, a Rai... uma empresa com uma missão, né? A missão Exatamente. De levar a palavra. Inclusive, o meu primeiro carro eu comprei na Facilicar. Então, tá muito simbólico. A Facilicar está patrocinando esse episódio. Eu indico super. Fez muito sentido para mim. Eles me ajudaram a encontrar o carro que tinha a ver com as minhas necessidades. Então, parabéns. Foi ótimo. E ajude você também a levar essa palavra de Deus para cada vez mais pessoas, né? Compartilhe esse vídeo, nos siga, compartilhe esse conteúdo. E quanto mais pessoas receberem esse conteúdo, quanto mais pessoas forem alcançadas pela palavra de Deus, mais pessoas têm a oportunidade de serem curadas, de começarem uma nova vida. E pra gente é muito importante isso, né? Que mais pessoas assistam esse conteúdo. E eu espero que esse conteúdo também seja muito bom para você que está assistindo, que vocês escutem de coração aberto e que traga muitas reflexões e novas decisões na sua vida. Então, a gente vai falar um pouco sobre a identidade, né, Rai? E a gente tem conversado muito sobre isso. E como a identidade, depois que eu fui mãe, eu percebi muito isso, como que ela começa muito na infância, né? Sim. Hoje em dia a gente tem muitos estudos sobre isso, de como as nossas vivências na primeira infância, de como a forma que a gente trata a criança, como isso impacta ela no futuro, a forma que ela vai lidar com os problemas, a forma como ela vai se relacionar. Sim. Então, quando a gente pensa em formação, por exemplo, da personalidade, formação do jeito de ser da pessoa no mundo, a gente pensa em estrutura e experiência. Então, por exemplo, se eu nasci com uma característica, eu sou mais sensível, isso faz parte da minha estrutura. E as experiências são o que a gente vai vivendo na vida, durante a vida, que também formam quem a gente é. Só que para e pensa, a primeira infância é marcada pelas primeiras experiências em todos os aspectos. Então, o peso dessas experiências na primeira infância é muito grande. E elas vão fazer parte da estrutura. Por quê? O jeito que a criança conhece o amor é o jeito que ela foi amada pelos primeiros cuidadores. Ela não tem outro parâmetro. É verdade. O jeito que ela enxerga o mundo, a percepção, o mundo é um lugar seguro, não é? É de acordo com as experiências que ela teve. Quando ela teve uma necessidade, ela tinha alguém ali acolhendo para atender. Então, qual é a visão dela de relacionamento? Vai ser a visão dos relacionamentos que ela teve na primeira infância, porque, de novo, ali a criança não tem parâmetro. Então, o que vai sendo construído de 0 a 6 anos, que é o que a gente entende como primeira infância, por mais que seja experiência, tem muita possibilidade de passar a ser estrutura. E em Gestalt terapia, que é a abordagem que eu escolhi para trabalhar como psicóloga, porque eu me formo em psicologia esse ano, a gente não entende que você é determinado, você está condenado a ser disso, né? Do jeito que a sua estrutura é para o resto da vida. Não, a gente entende que a gente é ser no mundo, que a gente está em constante transformação, que a gente tem possibilidades o tempo inteiro de revisitar essa estrutura e de se modificar. Sim. Mas o que faz parte da estrutura é mais difícil de ser mudado. Então, tudo que é construído ali nessa primeira infância, a identidade da pessoa, a gente que está falando aqui de identidade, vai fazer parte da estrutura para o resto da vida. Então, por isso é muito importante cuidar de como essa identidade vai ser formada. É como se fosse uma base, né? Depois você vai crescendo e você vai pegando aquela memória ali para reagir às situações, né?
E como mãe, é muito fácil a gente repetir ciclos, né? Então, eu acho que de início, assim, a primeira coisa mais importante para a gente começar a construir uma identidade para a criança é os pais começarem a quebrar os ciclos do que viveram no passado deles, né? Depois que eu fui mãe, eu comecei a perceber muito isso. Eu vi comportamentos que eu não queria repetir, só que às vezes automaticamente eu repetia sem querer. Então, eu acho que o primeiro passo para essa identidade é a gente quebrar os ciclos, a gente analisar, a gente perceber o que a gente precisa mudar pra gente começar a tratar o outro diferente, né? A tratar o nosso filho diferente. Inclusive, o nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre isso. Esse episódio a gente vai focar na identidade da criança. E no próximo episódio, que vai ser com a Roberta, a minha líder lá do Sábias na Prática, que é um grupo de oração que eu tenho, muito legal. A gente vai falar sobre a identidade restaurada. Essas crianças, né, como a nossa geração, a maioria da nossa geração não tem muita... Sim. A gente não teve muito isso, né? Agora que a gente começou a ter mais informações sobre educação infantil, sobre como isso é prejudicial. Então, acho que a maioria dos adultos, assim, da nossa geração tem muito problema com isso. Então, a gente vai falar sobre a identidade restaurada, como a gente consegue restaurar isso. Porque em Cristo a gente pode mudar todas as coisas, né? O amor de Deus, ele é suficiente pra gente, para que a gente possa dar o que a gente não teve. Sim. E eu queria saber, Rai, na sua opinião, o que é mais importante para você na construção da identidade? Então, quando a gente pensa em identidade, acho que a gente fala muito de construção de autoestima, né? Para que essa criança se sinta amada, saiba o valor dela, né? Saiba o valor dela em Cristo e o valor dela para a família, para a sociedade. Então, tem dois conceitos que eu acho muito interessantes que falam sobre isso, que é o conceito de apego e o de autenticidade. Uhum. E o que é o conceito de apego? A criança, ela é completamente dependente, né? Ela nasce com autossuporte, com capacidade de levar a vida dela sozinha, zero, né? Sim. Imagina, o bebê, como é que ele vai conseguir dinheiro, se alimentar, organizar a casa, a rotina? Ele depende completamente de um adulto. Então, para um bebê, o que ele entende de amor? O que ele entende de cuidado? Aquilo que ele recebe. Então, o amor para ele é o quanto as necessidades dele estão sendo atendidas. Uhum. Então, se ele chora e ele tem alguém ali, por mais que a mãe saiba, né? Chorou, meu Deus, o que é? Fome, fralda suja, é dor, a gente fica ali desesperado. Uhum. Mas cuidadores atentos, preocupados em atender o que quer que seja que aquela criança esteja necessitando, é um exemplo de apego seguro. Aquela criança sente esse amor, sente esse cuidado. Uhum. Quando eu choro, quando eu preciso, e conforme a criança vai crescendo, ela vai necessitando, ela vai pedindo. Sim. Quando eu preciso, eu tenho quem esteja ali, né, para me atender, eu tenho alguém preocupado, eu tenho alguém que cuida do meu dia a dia, eu tenho alguém que cuida das minhas necessidades, da minha rotina. Então ela entende isso como amor. Então o que é esse apego seguro? Eu tenho com quem contar. Eu tenho gente me ajudando, o mundo passa a ser para mim um lugar seguro, eu enxergo, a minha percepção de mundo é de um lugar seguro porque eu tenho isso. Quando eu preciso, tem gente para me ajudar. E isso desde bebê, né? Porque tem muito... Eu lembro quando as crianças nasceram, sou mãe de gêmeos, né? E quando eles nasceram, as babás que passavam lá em casa, as pessoas que iam me visitar, sempre falavam, não fica muito com eles no colo não, porque vai acostumar no colo, depois eles vão crescer, você não vai aguentar. Ou então deixa chorando um pouquinho no berço, que não tem problema, daqui a pouco ele para de chorar. E eu não conseguia, mesmo eu não tendo muita noção, assim, na época, eu sempre fui muito apegada com meus filhos. Eu pegava muito eles no colo, ficava muito com eles no colo, amamentava muito. E todo mundo ficava, você vai acostumar mal essas crianças, isso vai ser ruim. E hoje em dia eu vejo como foi bom, porque realmente a criança, ela não entende. O amor para a criança é ela receber essa atenção, Sim, né? Ela não entende. Meu pai e minha mãe me deixaram aqui um minutinho para que eu me acostumasse e não chorasse tanto. Eles estão fazendo isso por amor. Não, ela não tem a menor percepção. Pra ela, eu chorei e não fui atendido. Eu tô abandonado. Então, assim, o que é um mau costume? Vai pegar no colo, vai acostumar muito mal. Acostumar mal é ter carinho, acostumar mal, né, você ser amado? Claro que não tem, né? É o contrário. E o outro conceito que eu acho muito importante é o conceito de autenticidade, que é o amor de Cristo por nós. Para mim, esse é o melhor exemplo. Deus nos ama porque a gente é filho. Uhum. Se a gente fosse merecer o amor de Deus, nenhum de nós teria o amor de Deus. Então, Deus enviou o seu filho que nunca pecou
para nos salvar, para nos dar salvação, para nos dar perdão de pecados, para nos dar vida eterna, enquanto nós somos pecadores e nunca merecemos. Então a gente não merece a graça, a gente não merece o amor de Deus. Verdade. A gente não merece, mas a gente sempre tem. Ele nunca nega o seu amor por nós. Então, o Espírito Santo, né, que é esse nosso ajudador, quem tem Cristo habitando dentro, né, do seu coração, quem tem Cristo habitando na sua vida, passa a receber o Espírito Santo, que é esse ajudador. Então, para que serve o Espírito Santo? Nos guiar pelo caminho. Então, quando a gente erra, Deus não olha pra gente, eu te disse, já estava escrito na Bíblia, você não fez o que eu pedi, você saiu do meu caminho, sabe? Você não está atendendo as minhas expectativas, eu vou me virar contra você, você não vai ter auxílio. Pelo contrário, é aqui... Vem que eu tô de braços abertos, enquanto você erra, é pra mim que você tem que recorrer. Sim. Eu que sou a sua fonte de tudo, de perdão, de auxílio, e o Espírito Santo tá ali para te guiar pelo caminho. Então, o que é esse amor autêntico para nós, pais e cuidadores, né? A gente precisa amar os nossos filhos simplesmente porque eles existem. Então, errando ou acertando, eles são amados. Atendendo às nossas expectativas ou não, isso é tão difícil. É verdade. Porque a gente cria várias expectativas sobre os nossos filhos e quando eles não atendem isso pra gente é muito difícil e a gente passa... né, a não validar o que eles escolhem, a não validar o jeito que eles decidem ser na vida. E aqui a gente não está falando, né, a criança tem habilidade para fazer as escolhas e a gente não vai intervir e a gente vai deixar a criança fazer o que for. Óbvio que não, assim como Deus mostra pra gente o tempo inteiro. Isso é errado e isso é certo. Só que quando a gente erra, Deus vai lá, nos perdoa, nos acolhe, está ali, a presença continua e ele nos direciona. E assim a gente precisa ser com os nossos filhos. Os nossos filhos precisam chegar pra gente quando eles erram e sentir que tem alguém para acolher, que tem alguém para direcionar, que não vai deixar de ser amado. Exatamente. Errou. E aquelas frases, né? Você errou, menino feio, vou ficar longe de você. Você agora não está merecendo. E aí os pais, os cuidadores se afastam da criança quando ela mais precisa ou não validam as emoções e os sentimentos dela. O que é, na prática, esse amor autêntico, né? A criança pode expressar suas emoções e seus sentimentos. A criança pode expressar o que ela gosta e o que ela não gosta. Principalmente a raiva, né? A gente tem uma coisa com a raiva. Quando a criança expressa a raiva, a gente quer reprimir a criança, não quer que a criança se expresse. E óbvio, você não vai deixar a criança, né, bater. Ajudá-la a manejar essa raiva, mas o sentimento, a emoção é válido. É válido. Entender que, não, você tá sentindo raiva, eu entendo, mas não pode fazer isso. E aí conduzir. E eu tô aqui com você, não vou me afastar porque você tá se expressando. Exatamente. Isso é muito importante para a construção de uma ponte de relacionamento entre pais e filhos. Não, e eu tenho rapidinho, antes de entrar nesse assunto, que eu tenho uma experiência, aquela questão que você estava falando sobre o Espírito Santo, né, de nos conduzir, principalmente como pais, quando a gente está atento ao Espírito Santo, ele ajuda a nos conduzir em amor, no amor de Deus, no amor que Deus quer, né, que a gente tenha com nossos filhos. E um dia, uma vez eu lembro que acho que foi com o Davi, ele estava fazendo uma birra, que eu tava, tipo assim, não tava aguentando, mas eu tava muito estressada. E aí, pra eu não, gritar com ele nem nada, eu saí de perto, saí andando, falei, tipo assim, cara, vou deixar esse menino sozinho aqui, chorando, esperneando. E aí, quando eu saí de perto dele, o Espírito Santo falou no meu coração, volta, porque esse é o momento que ele mais precisa de você. Nossa, eu me arrepiei, porque é exatamente isso. Cara, tipo assim, aquilo mudou a minha forma. Meu filho, ele tinha 1 ano, tipo assim, nem era condizente aquilo que eu tava fazendo pra uma criança de 1 ano, mas assim, na hora eu fiquei tão irritada que eu acabei fazendo isso. E na hora o Espírito Santo falou no meu coração, volta, que esse é o momento que ele mais precisa de você. E aquele momento eu entendi que quando meu filho tá chorando, quando ele tá fazendo birra, quando ele tá nervoso, quando ele tá irritado, que é o momento que eu, como humana, gostaria, como uma adulta estressada, como mãe de 2 filhos, ia querer me afastar, ia querer, né, deixar ele ali. Não, é o momento que, cara, eu tenho que ter paciência, porque eu sou a adulta da relação, eu tenho, né, como se acalmar, manejar minhas emoções. Habilidade para se acalmar e ele não tem, precisa da sua ajuda. Exatamente. Então, eu, naquele momento, eu tenho que ser o que ele precisa. Que é o que Deus faz com a gente, né? O que quando a gente tá nervoso, quando a gente tá triste, quando a gente tá no fundo do poço, no momento mais difícil da nossa vida, o que Deus faz? Ele não fica, tá vendo? Eu te falei, não era pra você tá aí. Você tá aí porque você fez isso e aquilo. Não, ele... Cara, vem pros meus braços, eu quero, né? Eu quero a sua presença, eu quero que você esteja aqui comigo, conversa comigo, ora, chora. Tipo, ele quer que a gente esteja, ele quer trazer a gente pra perto. Então, assim também a gente tem que agir com nossos filhos. Nos momentos mais difíceis, a gente tem que ser aquele que estende a mão, que tá com ele. E o educador é esse, aquele que tá ali pra auxiliar. Exatamente. E o que Jesus fala pros seus discípulos? Vocês serão conhecidos pelo meu jeito, se vocês amarem do jeito que eu amo, pelo meu jeito de amar. Então, que amor que
Deus pediu para que a gente amasse, né? Ame ao próximo como eu vos amei. Então é exatamente isso que ele nos ensina. Um amor que não julga, um amor que não critica, aponta o erro sim, dá limite sim, porque isso é amor. Deus faz isso com a gente. Mas tem esse espaço, tem essa ponte. Isso é muito importante para a gente construir com os nossos filhos, porque durante a vida eles vão errar muitas vezes. E se eles não tiverem a gente para recorrer enquanto eles errarem, isso é muito sério, né? E essa questão da falta de amor autêntico traz muitas questões. Então, a criança ela necessita tanto do nosso amor, que se ela entender que você não ama ela do jeito que ela vai ser exatamente do jeito que você quer que ela seja, só para se sentir amada. Então ela vai se afastando da essência, do que tem de individual, que Deus colocou no coração dela. E as consequências disso depois, né? Vai ser aquela pessoa que usa droga porque o amigo usou, aquela pessoa que não sabe dizer não, sempre diz sim para agradar o outro, que entra num relacionamento tóxico porque o jeito de ser amada é se adequar ao outro. Então tem vários desdobramentos péssimos. Então, você ser amada com amor autêntico e você ter esse apego seguro constrói, né, a identidade, constrói uma identidade muito forte na infância e uma autoestima muito forte na infância. Então são dois conceitos muito importantes. É verdade. E agora eu queria entrar aqui em um assunto também que é muito importante, porque às vezes os pais podem até falar assim, como que eu vou dar esse amor pro meu filho se eu não tive esse amor, né? Às vezes a pessoa até quer amar dessa forma que a gente está falando, mas a pessoa não recebeu aquilo e ela não sabe como fazer isso. E eu queria falar que esse amor que a gente recebe de Deus, às vezes a gente pode não ter tido, mas o amor que a gente recebe de Deus, ele nos preenche de tal maneira que a gente consegue transbordar esse amor para poder dar para os nossos filhos, né? Porque a gente não tem como a gente dar o que a gente não tem. Exatamente. Então, quanto mais a gente se aprofunda nesse amor com Deus, quanto mais a gente busca Deus, e a gente sente a presença dele, a gente sente o amor dele, mais a gente consegue transbordar isso para os nossos filhos, né? Então, para que a gente possa sentir esse amor de Deus, a gente tem que encher o nosso coração de coisas boas, né? Encher o nosso coração da palavra de Deus, encher o nosso coração da presença dele, porque na Bíblia fala que a boca fala o que o coração tá cheio. Só que o coração também se enche do que a boca fala. Então, vamos mudar esse comportamento, vamos começar a proferir palavras. Não, hoje eu não vou falar que meu filho é mal criado, não vou falar que ele é mal educado, não vou falar que ele é um peso, não vou falar... vou profetizar, quando meu filho estiver fazendo birra, eu vou falar, filho, você é um abençoado, glória a Deus pela sua vida, que mamãe te ama, usa esses momentos, por mais que não seja a verdade, né? Pode falar, você é amado. Você é amado, profetiza coisas boas na vida do seu filho, porque quanto mais você falar, quanto mais você proferir palavras boas dentro da sua casa, dentro da sua família, isso serve para todos os relacionamentos, né? Principalmente com marido, pessoas que a gente tem mais intimidade, que é mais difícil, que a gente sente mais a vontade de falar palavras ruins. Então, profira palavras boas para o seu filho, abençoa o seu filho, abençoa a sua casa, que assim você vai enchendo, sem perceber, você vai enchendo o seu coração, e quando você vê, você vai estar transbordando amor, porque Deus é amor, então não tem como, se a gente se encher dele, a gente não tem como resultar outra coisa, né? Na Bíblia fala que a gente vê a árvore, a gente sabe do que é a árvore por causa dos seus frutos, então... Quanto mais a gente se encher de Deus, mais a gente vai transbordar isso e mais as pessoas vão ver isso na nossa vida. E pensando até na psicologia, a palavra tem muito poder, porque quando as pessoas tomaram como verdades introjetos, que são frases que ouviram a infância inteira e se comportam de acordo com aquilo e nem sabem por quê. Ouviram, por exemplo, você não é capaz, isso é muito difícil para você, você nunca vai conseguir aquilo, e vive a vida inteira baseada naquele introjeto, naquela palavra que nem era verdadeira, que recebeu e tomou como verdade. E nem percebe, tá vivendo no automático sem saber aquilo. Então, isso é muito importante. É verdade. E agora, entrando num assunto mais de abuso, né, que a Rai, ela é especialista nessa parte de abuso e prevenção sexual infantil, né? Eu queria te perguntar, Rai, como que a gente lida com uma criança? Porque, por exemplo, agora a gente estava falando de situações comuns, né? Mas tem crianças, tem pais que têm que lidar com uma criança que sofreu algum tipo de abuso, que sofreu um trauma assim, muito grande na infância. Como é que os pais conseguem reverter a identidade? Porque muitas vezes, depois de sofrer um abuso, a criança começa a apresentar sintomas, né? Apresentar características, mudanças de comportamento.
E como que os pais podem fazer para que essa criança tenha uma identidade, fortalecer a identidade dela, tenha uma identidade baseada na identidade de Cristo? Vou usar aqui como exemplo, então, né, um abuso sexual, que faz parte, né, dessas questões que você falou, traumas e violências que ocorrem na infância. Então, por exemplo, infelizmente, quando a gente pensa, meu filho sofreu um abuso, o que eu faço? Você não quer nem pensar na possibilidade de seu filho viver isso, então você não quer nem se preparar para isso, porque é uma coisa horrível até de se pensar. Mas o jeito que você vai receber essa notícia do seu filho faz toda a diferença para a formação desse trauma. A criança, quando sofre um abuso, ela escuta do abusador que ela não vale nada, que a culpa é toda dela, que ela é nojenta. Então ela começa a ter uma visão muito negativa sobre si, de que ela não se encaixa mais em lugar nenhum, de que ela não vale nada, de que ela é suja, de que acaba com aquela situação, acaba com a autoestima da criança. E o abusador reforça isso para ela. Então quando ela decide contar, ela está fazendo um esforço, ela está fazendo... Sabe, ela já pensou muito, ela já treinou, ela já pensou qual pessoa eu conto, em que momento que eu conto, por conta da dificuldade que é abrir esse assunto para qualquer pessoa. Porque imagina você passar pela coisa que mais te envergonha, que mais te deixa triste na vida, você ter que falar sobre isso. É muito duro, principalmente para uma criança que não tem autossuporte. Então, quando aquela criança escolheu você para contar, e ela fala, e você não valida aquilo, é como se ela estivesse sendo retraumatizada, vivendo aquela dor toda de novo, voltando tudo que ela ouvia do abusador. Então a criança chega para contar, mãe, o tio tal colocou a mão na minha parte íntima. Você tem certeza? Não era brincadeira, não? Então qual que é essa mensagem que essa criança está recebendo? Realmente, a culpa foi minha, fui eu que busquei isso. Então tem várias frases que revitimizam a criança. Então para que você foi se eu já não te falei que não era para ficar sozinho com ninguém? Essa pessoa, não é possível que essa pessoa fez isso. Então todas essas frases tiram a credibilidade da criança e fazem com que ela sinta, seja confirmado aquilo tudo que o abusador falou. Ninguém vai acreditar em mim, as consequências para mim vão ser péssimas se eu contar, a culpa foi minha, eu que escolhi, eu que procurei, eu que sou ruim. Então, principalmente se tiver violência dentro da casa. Se tiver violência, o abusador vai falar, você vai apanhar. E a criança vai falar, realmente, quando eu derrubo um copo, eu apanho, imagina se eu contar isso que aconteceu. Sim. Então, assim, quando você recebe essa notícia, o que você tem que fazer, se Deus quiser, ninguém vai receber essa notícia, mas a gente está falando da realidade, você tem que falar para a criança, muito obrigada por ter me contado, eu acredito em tudo que você falou, obrigada por ter confiado em mim. Isso que aconteceu com você não era para ter acontecido, foi uma violência, você não tem culpa de nada. Pode me contar tudo, eu tô aqui para te ouvir. Conta do início até o final, não coloca palavras na boca da criança. E mostre para a criança que aquilo é um momento extremamente importante para você. Não deixa ninguém te chamar, não sai fazendo outras coisas. Preste atenção focada ali no que ela tá te falando, porque é uma coisa muito séria. Só isso já vai ser um acolhimento que a criança precisa. Exatamente. O que vai estar acontecendo ali nesse momento? Eu passei por uma dificuldade, mas agora eu sinto que eu tenho esse apoio. E trauma, o que é o trauma? A configuração de trauma. Algo que é demais para nossa psique, que a gente não consegue lidar. Só que quando você vive algo que é demais para sua psique, acompanhada, acolhida, isso vai ter outro significado para você. Então, claro, a criança já foi abusada, já foi traumatizada, mas ela poderia viver aquele trauma de novo. Sim, viver o trauma sozinha é muito pior, né? Se ali você estivesse revitimizando, que é fazer isso, que é não acreditar. E mais o que mostra para aquela criança que você tá do lado dela, que ela pode contar com você? Também é muito difícil para os pais, né? Se acalmar e não... Eu vou matar ele, Porque a criança ali precisa de um adulto, ela não precisa de outra pessoa desesperada, ela precisa ver que você dá conta de ajudar ela nessa situação. Então você precisa estar ali focado, ser um adulto responsável para ajudar. A denúncia também faz muita diferença, porque a criança conta aquilo e depois precisa conviver com o abusador, porque às vezes é um avô, às vezes é um tio, um padrinho, próprio padrasto, né? Então, assim, você precisa separar aquela criança do convívio com esse abusador e denunciar, porque a denúncia diz, eu tô do seu lado e eu vou responsabilizar quem é responsável, e não é você. Então, primeiro, né, o que a gente pode fazer para restaurar a identidade dessa criança que o abusador e essa violência abalaram e danificaram muito? Ouvir esse relato da melhor forma, acolhendo, denunciar o abusador, e aí
levar essa criança para um acompanhamento psicológico, porque essa criança vai precisar de ajuda de um profissional, né, que é habilitado para aquilo, para trabalhar esse assunto muito mais vezes do que nós, pais, mães e cuidadores, vamos conseguir fazer. Outra pergunta também que eu queria fazer, Rai, como fazer a criança contar sobre o abuso, né? Já que você falou que é muito difícil para a criança chegar nesse momento de contar, como que a gente faz para que ela se sinta à vontade de contar sobre o abuso? A gente veio falando sobre construir, né, uma ponte entre os pais e cuidadores e a criança desde o início desse episódio. Então, você construindo um relacionamento de abertura, né, em que a criança tem liberdade para se expressar, que você está preocupado com a vontade, com as necessidades daquela criança, isso tudo faz muita diferença. E oferecendo educação sexual desde o ventre. Então, se esse assunto não é tabu na sua casa, se desde sempre vocês falam sobre consentimento, proteção, partes íntimas, o que fazer para se proteger, quais momentos que podem ser inapropriados envolvendo isso, né, envolvendo proteção de abuso. Quando você ensina para a criança educação sexual, você está ensinando a criança a se proteger do abuso. Então, se isso acontecer, qualquer situação dessa acontecer, você sabe que você corre na hora e conta para um adulto da sua confiança. Então, isso já está sendo muito bem estabelecido, esse assunto muito bem mastigado dentro do lar de vocês. Então, é uma situação, isso abre essa ponte, é muito mais fácil da criança contar, já que ela primeiro já identifica que aquilo é inapropriado, porque 75% dos abusos, dos registros de abuso sexual no Brasil são com crianças, são com menores de 14 anos. Então, por que as crianças são tão abusadas? Porque é muito fácil. As crianças não recebem educação sexual, então elas não têm noção do que o que estão vivendo é uma violência. Então, elas vão contar por quê? Elas não sabem que estão vivendo uma violência. Então, a criança que sabe já está na frente, porque ela consegue enxergar. Isso é inapropriado. Minha mãe já falou, meu pai já falou comigo sobre isso diversas vezes. Então, por mais que seja difícil, tem um longo caminho aí aberto de conversa e que também ela já foi amada com amor autêntico, ela sabe que mesmo que o abusador tenha enchido o ouvido dela falando que a culpa é dela, quando ela erra, os pais dela estão ali junto com ela para ajudá-la. Então, já construiu essa relação. Sim, essa questão do erro, né? Mas que às vezes a criança derruba um copo e o pai... Você fez isso, a criança... Eu lembro quando a gente tinha uma chefe que a gente trabalhava junto. A gente trabalhava junto. E a gente tinha uma chefe que era tipo assim... Ela gritava com a gente, ela brigava. E eu e Rayana, a gente trabalhava assim, era uma mesa, minha mesa e a mesa do lado e a chefe do lado. A gente fazia alguma coisa errada. Cara, a gente passava mal de nervoso. A gente subornava a equipe inteira pra esconder nosso erro. O TI, lembra o TI? Eu levava um chocolate e bala. Pagava almoço pro pessoal do TI pra apagar o meu erro, porque eu ficava tão em pânico, imagina. Pânico. E tipo assim, eu preferia subornar as pessoas do que chegar pra ela e contar que ela poderia ter uma solução, alguma coisa. Você preferia procurar ajuda em qualquer pessoa, menos nela, que tava ali pra te auxiliar. Exatamente. Que era o papel dali, exatamente isso com a maternidade, né? A criança vai esconder aquilo e vai fugir de todas as formas, pedindo ajuda para todas as pessoas, ou não, ou entendendo que o mundo é um lugar que ela não pode pedir ajuda, que é ela por ela própria, o mundo é um lugar perigoso. E vai guardar aquilo pra ela. Aquele momento que é o que ela mais precisa de você, ela não vai ter. Então, isso é muito sério. É muito sério mesmo. E como que a gente pode prevenir o abuso? Então, aí dava um podcast inteiro, mas vou falar aqui, recado para os pais. Depois vocês vão lá no Instagram da Rai, que tem várias dicas, vários vídeos falando sobre isso, vocês podem se aprofundar. Inclusive, a Rai também dá consultoria, vai em escolas também, para falar sobre prevenção de abuso. Tá? Uma profissional completa vocês precisarem. E a gente precisa. Então, vou falar rapidinho de duas coisas muito importantes. Eu entendo que pais informados são crianças mais protegidas. Como a gente falou, né? As crianças são muito abusadas porque é muito fácil. Né? As crianças não recebem educação sexual, os pais não sabem, não é nem que não querem, não sabem o que deixa a criança mais vulnerável, não sabem o que fazer para proteger. Então, duas coisas importantíssimas. Primeiro, oferecer educação sexual para o seu filho. Seu filho precisa saber sobre consentimento, sobre autorização, sobre as partes do corpo, sobre o que é inapropriado e o que não é inapropriado, sobre o que são toques legais e o que não são toques legais. Então, por exemplo, um aperto de mão é um toque legal, tocar nas partes íntimas não é. Seu filho precisa saber o que fazer se ele se encontrar numa situação dessa, perigosa. Então, oferecendo educação sexual, a criança está muito mais preparada para se proteger. Então, esse é um ponto importantíssimo. E o segundo é você que é pai buscar a informação. Porque é isso, a gente não sabe, a gente cresce
Eu, quando virei mãe, por exemplo, eu tive o maior trabalho ali escolhendo o melhor pediatra, a escola que eu ia, né, preferir, o jeito de educar o meu filho. Em nenhum desses lugares ninguém nunca me ensinou que eu precisaria educar o meu filho sexualmente. E a educação sexual, ela faz parte, né, da formação da personalidade do indivíduo. Então não é nem só prevenção de abuso. É ter uma criança mais confiante com relação ao corpo dela, ter uma criança que se relaciona melhor com os pares, ter uma criança que não vai virar um abusador, porque os abusadores de hoje em dia, eles são filhos de alguém. Alguém que, infelizmente, não soube direcionar o seu filho nesse aspecto sexual. Então, é muito importante que você busque esse tipo de informação, porque ninguém ensina isso pra gente em lugar nenhum, e isso faz toda a diferença. Exatamente, maravilhoso. E é isso, gente. Agora terminou nosso episódio. Conseguimos no tempo. Conseguimos no tempo, arrasamos. Obrigada, Rai, por ter vindo. Foi maravilhoso. Espero que a gente possa fazer mais. Espero que esse vídeo alcance muitas pessoas, que vocês tenham sido abençoados com essa palavra, com essa reflexão e que ajude vocês, pais, a criarem filhos com uma identidade forte, uma identidade que Cristo tem pra gente, porque Jesus quer o melhor pra gente, né? Quer que a gente viva, quer que a gente tenha paz, quer que a gente tenha relacionamentos saudáveis, quer que a gente viva uma vida feliz, independente do mundo, né? Porque quando a gente tem uma identidade forte, quando a gente tem Jesus dentro da gente, o mundo pode estar se acabando em volta, que a gente sente uma paz sobrenatural, que a gente sente que tudo flui na nossa vida. Então, que a gente possa começar com essas crianças que são o futuro, né, do nosso país, da nossa nação, e que isso seja uma semente que seja lançada e haja muitos frutos. Obrigada, amei participar, foi uma honra, me abençoou muito, tenho certeza que vai abençoar vocês. Tchau, gente!